Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. E nós vamos fazer uma reflexão nos versículos de 6 a 9. E está escrito assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que texto maravilhoso, tremendo. O assunto aqui, em foco, a ideia central aqui, não pode ser outra que não o tema da ansiedade. Porque o apóstolo Paulo diz que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. E este versículo 8, então, é fantástico. Aí ele diz o que é que deve ocupar a nossa mente, o nosso pensamento. Então nós vamos refletir um pouco sobre: você é ansioso? O que tem ocupado a sua mente? Com o que você ocupa a sua mente? E é interessante porque até pouco tempo atrás eu não me considerava ansioso. Aí fui estudar o assunto e descobri que dificilmente existem pessoas que têm grau zero de ansiedade. Mas, de repente, no meio de 100, a gente encontra uma. E 99, ou seja, 99% de pessoas ansiosas. Mas o que é a ansiedade? Não adianta a gente discorrer sobre um tema, um assunto, sem saber o que significa. Qual é o significado? O que é ansiedade? Olha, o transtorno de ansiedade, que é muito comum a gente ver, ouvir, muita gente boa falar sobre o assunto, ele é um transtorno ligado ao medo. Medo. A ansiedade está ligada ao medo. E o medo tem uma causa, e esta causa merece e deve ser investigada, tratada, trazida à tona, à luz, para ser tratada. E uma definição bem sucinta, bem objetiva de ansiedade, é que a ansiedade é o excesso de informações dolorosas que acumulamos ao longo da vida. Então nós vamos acumulando informações. E essas informações dolorosas desencadeiam a ansiedade. E a ansiedade passa a mensagem para a pessoa de que essa pessoa está em perigo.
É isso que a ansiedade gera em nós, na nossa mente e no nosso corpo. A tal ponto que ela vai promover a descarga de adrenalina. E alguns dizem que a adrenalina é o hormônio da sobrevivência. Por quê? Porque a adrenalina, quando ela é descarregada, o corpo recebe uma mensagem de medo, como se a pessoa estivesse diante de uma fera indomável. O coração dispara, aí dá para a gente perceber se alguma vez na vida já tivemos esse sintoma. O coração dispara, os pés congelam, a cabeça aumenta a pressão, porque o corpo está passando a seguinte mensagem: foge ou luta. É isso que a ansiedade provoca no nosso corpo, no nosso organismo, e a tal ponto de levar as pessoas a sofrerem ataques cardíacos. A ansiedade. E vejam que isso tudo provocado e gerado no inconsciente. No inconsciente. O passo seguinte, quando isso acontece, é o coração disparar, a respiração ficar ofegante, curta, acelerada. Por quê? Para oxigenar o sangue que corre pelas veias. E depois disso, porque a ansiedade nada mais é do que um evento imaginário que o nosso inconsciente está mandando. Eu li há muito tempo, ou ouvi uma mensagem há muitos anos, dizendo que 95% daquilo que desencadeia a ansiedade não vai se consumar. Mas nós já sofremos o dano. Já sofremos o dano. Então, tudo isso que vem do imaginário, do inconsciente, está ocorrendo na mente. Na mente. O coração dispara para bombear o sangue para os músculos e o próximo passo é ficar acelerado com a respiração ofegante. Aí os pés e as mãos ficam gelados. O sangue é canalizado para os músculos, fugindo das mãos e dos pés, concentrando nos músculos, no pescoço e na região do tórax. Por quê? Porque é o lugar onde nós vamos precisar de energia, porque o nosso cérebro, o nosso inconsciente está dizendo: lute ou fuja. Aí precisamos de energia. Vejam o que é a ansiedade. A síndrome do pânico, como alguns chamam, que na verdade não é síndrome, mas é um sintoma acelerado da ansiedade, está preparando a pessoa para a fuga ou para a luta. E depois disso ela começa a suar frio para ficar escorregadio diante do ataque da imaginária fera que vai atacá-la. Porque o inconsciente está mandando essa mensagem. O cérebro associa isso com a luta, uma suposta luta ou fuga. E as mãos precisam estar frias, sem sangue, o sangue que passa para a região do tórax. Os pés gelados, porque eles precisam fugir o mais rápido possível. É a mensagem que o nosso inconsciente passa nessa hora. Depois disso, a adrenalina começa a gerar vaso de constrição no corpo, que consiste em apertar os vasos para suportar a pressão e evitar um possível AVC. Então, o ataque de ansiedade é como se fosse um caminhão sobre o peito, comprimindo e exercendo pressão, o que leva a pessoa a sentir o aperto no peito, dor no peito, como se estivesse sofrendo um ataque cardíaco. O passo seguinte nesse circuito da adrenalina é deixar a pessoa desesperada, porque o seu corpo não consegue controlar nada.
É o seu inconsciente que está mandando a mensagem. E isso leva a pessoa a uma percepção da realidade de que tudo ao seu redor é perigoso, é o perigo. Mas está só no imaginário, na mente dela. Na verdade, aquele não existe, aquele quadro não é real. Mas ela começa a alucinar e a ter medo. Daí a síndrome ou sintoma do pânico, que é uma ansiedade num grau elevado. E nesse ponto as glândulas suprarrenais recebem uma mensagem para produzir mais adrenalina, que vai alimentar o círculo vicioso. Então imagine o quadro. Então a ansiedade é o excesso de informações dolorosas acumuladas ao longo da vida, que dá a mensagem de que a pessoa está em perigo. Seu inconsciente fica congelado no passado, em virtude de frustrações vividas. O somatório de tudo que viveu faz com que o inconsciente fique em estado de alerta e desencadeia todo este mal. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que forma? Como é que eu apresento os meus pedidos a Deus? Ele diz pela oração e pela súplica, com ações de graças, agradecendo a Deus. Existe cura para este mal? Como é que nós tratamos da ansiedade? O texto de Filipenses, que nós lemos, capítulo 4, no versículo 8, o apóstolo Paulo está dizendo: finalmente, irmãos, poderíamos dar aqui aso à palavra, à imaginação. Irmãos, para curar a ansiedade, para derrotar a ansiedade, o que é que deve ocupar a sua mente, o seu pensamento? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Isso deve ocupar a sua mente. Isso deve ocupar o seu pensamento. E se os maus pensamentos vierem, rejeite-os. Posso fazer isso? Devo. Colocando os bons pensamentos no lugar dos maus pensamentos. Eu não posso impedir que eles venham, mas posso impedir que eles floresçam. Isso eu posso. Não quero pensar nisso. Então vou pensar em algo bom, em algo positivo, ou em algo que é verdadeiro, em algo que é justo, em algo que é amável, em algo que é de boa fama. De acordo com o texto, nós vemos que o processo de cura passa pela mente, pelos olhos, pela visão correta e não pela visão distorcida da realidade, já que a ansiedade nos prega uma peça, uma visão distorcida. O Senhor Jesus falou sobre a ansiedade e nos preveniu quanto ao excesso de preocupação e o risco de anteciparmos para hoje, trazermos para hoje os males de amanhã. Eles geram e desencadeiam ansiedade. Vamos conferir o texto? Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu,
Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Alguém já disse que a ansiedade é o excesso de futuro. A depressão é o excesso de passado. Então nós vivemos hoje, na verdade não vivemos, porque a pessoa ansiosa ela não vive. Ela está sempre preocupada, preparada para lutar ou para fugir, com medo. Mas medo do quê? Se Jesus está dizendo aqui que Deus cuida do universo, cuida da criação, cuida das aves, cuida dos campos, das plantas, e o ser humano, para ele, aos olhos de Deus, é muito mais importante. Porque foi o ser humano que ele dotou com parcela da sua inteligência, de capacidade, da sua semelhança, perdida por Adão, é verdade, mas depois readquirida e readquirimos em Cristo, mediante o novo nascimento e a regeneração, para sermos semelhantes a Ele, para ganharmos, recebermos da sua natureza e termos comunhão e relacionamento com Ele. Então, o texto de Filipenses 4, versículo 6, o apóstolo Paulo está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele está ensinando que, ao invés de ansiedade, que é o registro doloroso impregnado nas nossas mentes e que desencadeia os males da adrenalina, nós devemos apresentar a Deus as nossas petições pela oração. Quando a ansiedade bater, fale com o Pai. Ore, converse com o Pai. Quanto mais ansiosos e preocupados estamos, menos conseguimos orar como convém, orar corretamente, adequadamente. Contudo, ao concentrarmos a nossa fé, a nossa confiança na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Espírito Santo que nos conduz e que intercede por nós, e começamos a dialogar com Deus, não apenas falar ou orar, mas ouvir a voz do Senhor em nossa alma, passamos a ver a vida e seus problemas pela perspectiva de Cristo. E Jesus está dizendo: não andeis ansiosos. Por que vocês andam ansiosos? Observem as aves, observem a natureza, observem o universo, observem as plantas. Deus cuida de tudo isso e não vai cuidar de você?
Nós passamos assim a reconhecer que temos um grande Deus e pequenos problemas, já que os problemas não são nada diante da grandeza e do poder de Deus. Afinal, quem é maior? O problema ou Deus? Nesse ponto, ao recomendar que não devemos andar ansiosos de coisa alguma, o apóstolo Paulo foi um exemplo e serviu de exemplo. Porque mesmo diante da morte, ele não estava preocupado, o que é comprovado pelas Escrituras. Quando nós vemos na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, segunda carta, no capítulo 4, versículo de 6 a 8, ele escreveu assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Talvez aqui esteja o detalhe. Nos denominamos cristãos. Mas o que é que nós esperamos realmente? As coisas deste mundo ou a vinda do Senhor Jesus? O que é que nós clamamos e ansiamos? Quem é que cuida de nós? E aqui o apóstolo estava no corredor da morte. A sentença já estava lavrada, estava aguardando a guilhotina, caminhando para a morte. E a sua esperança, sua fé, em momento algum, foi abalada. Eu descompletei a carreira, tinha consciência, guardei a fé. E agora eu vou trocar a minha cruz, todo este mundo, por uma coroa que está reservada para mim. E o Senhor me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam, esperam, aguardam a sua vinda. Maranata, vem, Senhor Jesus. Voltando ao texto de Filipenses 4, versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai além da nossa compreensão, da nossa visão, vai além, essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente, porque o Deus que santifica o espírito, santifica o corpo, santifica a alma e santifica a mente em Cristo Jesus. A paz de Deus não pode ser confundida com um simples estado de bem-estar ou ausência de problemas. Não. Ela é, na verdade, uma profunda e indestrutível qualidade de tranquilidade da alma. A alma que abriga as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. A paz invade, inunda a nossa alma. A paz de Deus é fruto de plena confiança de que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz, em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, que nos fez morrer para o pecado. Ele carregou sobre si os nossos pecados, para que vivamos agora a vida plena e abundante, e Ele viva em nós, e possamos viver livres das amarras do passado. Aí desfrutamos da paz. E assim vivemos na esperança, na alegria, em paz, não somente em relação ao nosso passado, mas no presente e em relação ao futuro. Esperança da vida
eterna daquele que não mente, prometeu, cumpriu na cruz, nos incluiu no corpo dele. Se dermos ouvidos às falsas acusações de Satanás, estaremos desmerecendo o sacrifício redentor do Senhor Jesus, pois já fomos absolvidos da morte para o pecado, e a nossa vida não estará sendo controlada pelo Espírito Santo, se pensarmos o contrário. Por isso é preciso ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. A tranquilidade que vem do Senhor é fruto da certeza absoluta de estarmos sob os seus cuidados paternos. Quando o apóstolo diz que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo, ele está fazendo uma analogia com um conceito militar que retrata uma sentinela montando guarda e vigiando para que o inimigo não ataque, não penetre e não promova a desordem. É isso que a paz de Cristo faz na nossa vida, e a paz é Cristo. A paz tem nome, a paz é uma pessoa. Ele é a nossa paz. Com isto ele ensina que Jesus zela por nós diuturnamente, sem cessar, sem se distrair, um só instante. E nada que nos acontece pode surpreender a Deus, porque ele zela pela nossa alma. Os seus cuidados estendem-se ao âmago do nosso ser e às nossas intenções mais profundas. Por isso, podemos com toda tranquilidade descansar no amor do Pai e nas providências poderosas que o Senhor dispensa aos seus filhos. O que levou o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, fazer o seguinte questionamento. Ele fez o seguinte questionamento: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que andar ansioso? E João, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 18 e 19, ele traz uma mensagem de conforto, de consolo, de esperança, uma mensagem positiva, dizendo assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aqui eu sempre observo, aquele é com A maiúsculo, que nasceu de Deus, Jesus nos guarda. Aí ele diz: e o maligno não lhe toca. Temos essa garantia. O nascido de Deus, o diabo não toca nele. Pode viver ao derredor, como a Bíblia afirma. Ele vive. Pode tentar, mas não tocar. E ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa garantia é de que o Senhor nos guarda. E vivendo assim, nós podemos descansar. Porque a expressão grega que o apóstolo emprega aí no versículo 8 de Filipenses 4, 8, quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Devemos trabalhar, santificar, renovar a nossa mente diariamente. A expressão grega aqui empregada pelo apóstolo significa o que ocorre no Novo Testamento, desta carta escrita pelo apóstolo, no grego, é uma palavra que denomina-se arete.
arete, que tem a ideia de excelência ou virtude, que quer dizer buscar a excelência humana ou exercitar o divino que existe no coração da pessoa regenerada, que Deus introduz na pessoa regenerada, já que o regenerado foi chamado para ser coparticipante da natureza divina, foi chamado para ser participante da santidade de Deus. Então Deus não o abandona, não o deixa ao léu da sorte. E esse deve ser o ideal do cristão, a realidade a ser vivida no seu dia a dia, porque Cristo nos resgatou das trevas para vivermos uma vida plena, uma vida alegre, não uma vida cheia de ansiedade, uma vida alegre, uma vida livre das amarras do passado, para proclamarmos as virtudes do Senhor e não vivermos ansiosos. E quando nós pensamos assim, nós vemos que essa paz divina que invade o nosso coração, ela promove o desaparecimento da ansiedade, o florescimento de ações de graça, a santificação do pensamento, a renovação da mente, a alegria, o contentamento real em todas as circunstâncias e independente delas, e a plena confiança no poder de Deus. Todo cristão sincero, em razão de sua união com Cristo, por meio do Espírito Santo, recebe o poder divino, chamado dunamis, que no original grego significa força maravilhosa ou poder miraculoso, que é confiado pelo Senhor aos seus filhos, com o objetivo de superar todos os momentos difíceis e este mal chamado ansiedade. Isto não significa ausência de problemas, e sim força para superá-los. O Senhor Jesus nos estimula, incentiva a que tenhamos bom ânimo e não desânimo. Isso nos faz lembrar do que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, os versículos 14 e 15, ele escreveu assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Olha, em Cristo, Deus nos conduz, sempre nos conduz em triunfo, em vitória, em êxito e não em derrota, em bênção e não em maldição. O que é que deve ocupar a nossa mente? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Isso deve saturar a nossa mente para não dar espaço ao inimigo, ao adversário, aos maus pensamentos. E aí nós podemos finalizar com o que Pedro escreveu na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7. Ele escreveu assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Percebemos que há uma coerência da palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, apresentem as suas petições, as vossas petições a Deus. Como? Através da oração, através da súplica, com ações de graças. Aí Jesus
está dizendo: por que vocês estão ansiosos? Observem as aves, observem o universo, observem as plantas, a criação, a natureza. O Pai cuida de tudo isso e não vai cuidar de você? Aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro arremata: lancem sobre ele, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, porque é ele quem guia você. Lance toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém e amém.